Boa noite! Boa noite! Boa noite, vamos entrando, vamos acomodando, vamos enviando o avião, convidando mais amigas para estarmos aqui juntas na nossa live terapia. Boa noite! Vamos enviando aviãozinho, tô aqui enviando aviãozinho, hein? Envia o aviãozinho aí também. Convide mais amigas para estarmos aqui juntas. Boa noite! Chegou a nossa segunda de live terapia. Boa noite para quem entrou. Boa noite, Silene, Regina, Fernanda. Sejam bem-vindas. Vamos convidar mais amigas para estarmos aqui. Hoje é a nossa segunda-feira, live terapia 8/2. Já estamos ao vivo, já estamos aqui para a gente conversar hoje sobre um tema muito relevante, muito importante, que é a paternidade ferida. Esse tema pega muita gente. Infelizmente, esse tema pega muita gente. Boa noite, Aline. A paz. Gente, envia o aviãozinho para 5 amigas para estarmos aqui juntas. Vamos enviar. Eu tô enviando aqui agora os meus. Amém? Amém? Vamos enviar o aviãozinho para 5 amigas, para 10 amigas, para a gente estar aqui falando sobre esse tema que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza porque quando esses temas foram escolhidos, foi o próprio Senhor quem direciona tudo, porque eu creio nisso, eu creio que nada sai do controle dele. Se nós estamos aqui reunidas agora, 8h04, tem 2 minutos que nós entramos ao vivo, para falar desse tema, para falar de paternidade ferida, é porque ele quer que nós falemos disso hoje, e ele quer que nós escutemos isso hoje, porque eu estou falando, mas eu sou a primeira quem estou ouvindo. Boa noite Eliane, boa noite Jéssica, sejam bem-vindas. E paternidade ferida é um tema muito relevante, né? Como eu já disse. Muitas pessoas vêm sofrendo desse mal, né? Porque qual que é o papel, gente? Lá em João 10:10, a palavra de Deus fala, e como toda live terapia, a gente tem que estar com o que na mão? Com o nosso manual. Então já pega seu manual, já pega aí seu caderninho de live terapia. Boa noite, Ilma, boa noite, Luziana. Sejam bem-vindas. Já pega seu caderninho, já pega sua caneta, já deixa tudo acomodado, já pega seu copo de água. Que hoje o tema pode te fazer refletir muito aí sobre o seu passado, pra gente poder ressignificar muita coisa aí pro seu presente e seu futuro. Porque muitas coisas do nosso futuro são determinadas pelo que a gente vive. As coisas do futuro são determinadas pelo que a gente viveu. E nós precisamos olhar para trás pra gente poder entender onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos até hoje puxando essas situações do passado e replicando hoje. Não é para ficar olhando para trás e remoendo, querendo ficar lá, querendo trazer as coisas do passado para cá. Não, a gente tem que olhar para trás para ver o que foi que eu errei ali, o que foi que aconteceu comigo ali, quais foram as situações relevantes ali da minha infância que estão me marcando até hoje. E eu preciso liberar isso, seja através de um perdão, seja através de um agradecimento, seja através da identificação, porque qual que é a frase que a gente fala aqui toda live? A gente só muda aquilo que identifica. Então, seja através de a gente identificar, ter essa consciência. Qual que é o papel, gente? Por que a gente está aqui toda segunda-feira? Toda segunda-feira numa live terapia. O que é essa live terapia? Essa live terapia é para trazer clareza, para trazer consciência para sua vida. Porque é o que a gente está aqui conversando, eu estou aqui falando, você vai lembrando de situações, você vai clareando as suas vistas. Isso vai acontecendo e muita coisa vai ficando mais claro, muita coisa vai fazendo sentido para sua vida. E aí você consegue
fazer as mudanças necessárias, né? Porque a gente só muda aquilo que identifica. Se a gente não identificar, a gente não vai mudar. Amém? Então, esse tema, paternidade ferido, ele é um tema que, como eu disse, né? A sua dor é o seu maior presente. E essa frase, ela é o subtítulo do meu livro. O meu livro chama É Preciso Ressignificar. E nós já estamos na fase da pré-venda. O que é pré-venda? Pré-venda é uma reserva. É como se você reservasse para quando tiver o lançamento você ser a primeira a receber. Então a gente já teve algumas compras, glória a Deus. Uma amiga muito querida minha, Ilma, ela tá até aqui na live. Ela me mandou rapidinho a compra dela. A amiga já adquiriu o meu, glória a Deus. Tenho certeza que esse livro vai abençoar muito a sua vida. Ali eu falo de muitas situações da minha vida, ali eu falo da psicanálise, ali eu falo da palavra de Deus. Então eu tenho certeza, esse livro não é meu, esse livro é do reino do Senhor. Foi Ele quem me pediu, foi Ele quem colocou esse sonho. Então esse sonho não é meu, esse sonho é dele. E Ele está concretizando porque tudo que Ele fala, Ele cumpre. E neste livro tá lá, é preciso ressignificar o nome do livro. Mas o subtítulo é A Sua Dor é o Seu Maior Presente. E por que esse tema, paternidade ferida, é um tema tão relevante para a minha vida? Porque lá no livro eu até falo que você... Amém, amém. Lá no livro eu até falo que você vai ter autoridade sobre aquilo que você venceu. Então, a sua dor é o seu maior presente quando você ressignificar essa dor, quando você enfrentar essa dor, quando você olhar para essa dor e conseguir extrair as lições necessárias que Deus está querendo te ensinar com ela. E essa dor se transformar em presente. E aí, quando esse presente chegar nas tuas mãos, chegar em tuas mãos, é Deus te dando autoridade prática, não é autoridade teórica, não é autoridade de estudo, não é autoridade de sessões, não é autoridade de leitura, é autoridade prática de como você venceu essa situação. E a paternidade ferida é um tema que eu tenho autoridade prática. Porque durante muito tempo eu fui tomando decisões na minha vida baseada na ferida que eu estava carregando desde a minha infância. De uma paternidade ferida. E pra gente entrar no tema aqui agora, eu queria te convidar a enviar 5 aviãozinhos. Vamos convidar mais amigas, gente. Vamos convidar mais amigas. Vamos aqui convidar. Tô enviando aqui, hein? Envia você aí também. Vamos chamar, porque eu tenho certeza que esse tema vai falar ao seu coração. Então, quando você envia o aviãozinho, quando você convida uma amiga, você está se permitindo ser esse canal de transmissão de bênção. Você está transmitindo a bênção. Nunca foi sobre nós, nunca vai ser sobre mim, nunca vai ser sobre você. Nós somos apenas um envelope. O que é envelope? Você vai mandar a carta para uma pessoa, qual que é o papel do envelope ali? É apenas carregar a mensagem, carregar a carta. Mas o que vai transformar, o que de sentido é de importante nesse bolo? É a carta, não é o envelope. Porque a pessoa, quando pega esse envelope, ele rasga o envelope, pega a carta e joga o envelope fora. Nós somos o envelope, nós apenas carregamos uma mensagem. Essa mensagem é Jesus. Então, quando você está enviando esse aviãozinho, você está se permitindo ser esse envelope, está se permitindo levar a mensagem de Jesus, levar uma palavra que o Senhor está querendo trazer para esta noite. O maná é para hoje, para a vida de outra pessoa. Amém? Então vamos lá, paternidade ferida. Por que a gente está tendo hoje uma geração de mulheres que estão se envolvendo em tantos relacionamentos abusivos, em tantos relacionamentos que não dão certo, mulheres com vazio muito grande que não fazem sentido, tantos abusos que a gente fica sabendo, né? Mulheres que foram abusadas na infância, mas só na fase adulta vão falando sobre isso, né? Começam a falar sobre isso. Então nós estamos vivendo uma geração sem limite. A gente está vivendo uma geração que está rebelde, uma geração carente. E tudo isso não é pela rebeldia, não é
pela malcriação. Não. Tudo isso vem em decorrência de uma falta de paternidade. E a paternidade aqui, eu não estou dizendo essa falta aqui, eu não estou dizendo apenas uma falta física. Porque talvez o seu pai morreu, porque talvez o seu pai teve que trabalhar o dia inteiro e você estava, né, chegava só no fim da noite. Ou talvez o seu pai estava em casa o tempo todo. Porque a principal falta aqui é a falta emocional do nosso pai. Essa é a principal falta. E eu quero pontuar aqui quais são as três características mais importantes, as 3 tarefas, as 3 responsabilidades de uma figura paterna. Eu queria que você refletisse sobre a sua paternidade. Como que foi isso na sua vida? Quais são as 3 responsabilidades que um pai carrega perante os seus filhos? A primeira dela é a proteção. A primeira responsabilidade de um pai é a proteção. É a proteção física, é a proteção emocional, é a proteção espiritual. Porque o pai, o homem, ele é o sacerdote da casa. A palavra de Deus fala que ele é o sacerdote, ele é o cabeça da casa. Então, ele tem o papel de proteger a família. E aqui a gente está falando de pai, né, de filho. Então, ele tem o papel de proteger os seus filhos. Só que o que o diabo quer fazer? Lá em João 10:10, eu comecei a live falando de João 10:10 e não terminei. Lá em João 10:10 fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele quer matar, roubar e destruir as nossas famílias. E o principal alvo que ele encontra é tirando a figura paterna da vida de uma pessoa. Porque se você tirar a figura paterna da vida dessa pessoa, você está tirando a proteção dessa filha. Nós estamos falando da gente, então dessa filha. Nós estamos deixando os filhos vulneráveis. Nós estamos deixando os filhos aí à la vontade para o mundo. E aqui entra o segundo papel. Antes de eu falar do segundo papel, muitas crianças que foram abusadas sexualmente durante a sua infância têm muita relação da falta de paternidade. E aqui eu estou dizendo da falta de paternidade emocional. A criança, a menina, não tinha essa relação emocional com seu pai. Então buscava o afeto, buscava o carinho. Poderia buscar o carinho ou tinha uma vulnerabilidade maior em decorrência do externo, em decorrência de outras pessoas. Era uma vítima mais fácil, porque ela estava ali sedenta por carinho, sedenta por atenção. E o sexo masculino principal da vida dela, que era o pai, não estava dando. Então, anotei aqui, a maioria das crianças que foram abusadas sexualmente na infância não tiveram pais. Isso é muito forte. Porque talvez você não entenda algumas coisas na sua vida. E muitas das respostas podem estar embutidas numa falta de paternidade. E na vida dos homens também. Na vida dos homens também pode acontecer isso. E a segunda responsabilidade que a figura paterna carrega é a provisão. A provisão aqui é em decorrência de... O que é provisão? É você colocar na mesa o que aquela criança não pode ter no momento. Então, você vai colocar ali na mesa o dinheiro, porque ela não pode ter o dinheiro. A educação, porque ela não tem a educação. Então, é você quem vai dar a educação para ela. Então, é o pai prover as necessidades que a criança não pode carregar, não pode adquirir sozinha. Aqui entra a educação, por exemplo, nós acabamos de falar. Quantas crianças, quantas meninas, quantas mulheres hoje não sabem escutar um não. E não é de agora.
Isso vem de antes, isso vem sendo carregado. E se você não identificar, foi porque em decorrência dessa falta de paternidade, em decorrência desse limite estabelecido, você até hoje repercute essas atitudes. Se você não identificar, você vai continuar. Continuar. Isso é muito sério, a gente tem que entender que a falta de paternidade, ela causa consequências mais sérias do que a gente imagina. A falta desse amor faz criar um vazio aqui dentro. E por que muitas mulheres, às vezes, o vício entra a questão do vício em compras, vício em álcool, vício em drogas, o sexo aberto. Isso tudo são fugas que a mulher está procurando. O que eu estou falando sobre as mulheres, nós, a paternidade ferida, que as mulheres estão procurando, mas os homens também cabem aqui nesse exemplo, para poder suprir esse vazio que está aqui dentro, e esse vazio em decorrência da falta de paternidade. E a terceira responsabilidade. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Coloca aqui no chat pra mim. Sim ou não? Sim ou não? O que vocês estão falando desse tema? Boa noite. É muito sério a gente pensar nisso. Porque muita coisa, mulheres dependentes emocionais, relacionamentos abusivos. A gente se envolve. E quantas mulheres não falam assim, né? Nossa, eu não quero... Deus me livre de arrumar algum marido que pareça meu pai. Quando vai analisar, é o pai escrito. Tô mentindo? Porque o seu inconsciente vai buscar características nas pessoas semelhantes a que você considera saudável, considera normal. Você criou crenças limitantes na sua infância em relação aos maus tratos do seu pai, diante das falas que ele liberava sobre a sua vida, palavras que ele liberava sobre a sua vida. E aí você veio de uma situação de maus tratos, de abandono emocional, de abandono financeiro, de abandono fisicamente. E aí você encontra um parceiro de vida, você encontra um homem para um relacionamento que carrega essas mesmas características. Abandono, traição. E aí para você desprender disso é muito difícil, porque no seu inconsciente isso é o normal para você. Por mais que isso está te machucando, mas essa dor é uma dor familiar para você. Há quanto tempo você não vem carregando essa dor? Você já sabe que dor é essa? Você já sentiu essa dor? É normal, já é conhecido na minha vida. Por isso a gente tem que identificar. Quantas mulheres começam um relacionamento saudável, acham estranho e terminam? Porque não é o normal para elas. Nós precisamos desconstruir essas crenças que a gente carrega da infância. Nós precisamos desconstruir essas situações, esse abandono, essa rejeição, esse abuso que você sofreu. Porque senão até hoje você vai inconscientemente buscar nas pessoas aquilo que é normal para você. E o normal é o que você viveu. Não é o que você ouviu, não é o que você ficou sabendo, é o que você viu, é o que você sentiu, é sobre sentimento. Isso é o normal para você. E a terceira responsabilidade da figura paterna é o destino. Os pais é que dão destino, os pais é que impulsionam o filho para o mundo, a coragem de ir em busca de sonhos, a coragem de ir em busca de situações diferentes, a coragem de não ter medo do novo. Isso vem do pai. O pai que impulsiona os filhos para o mundo. A mãe é o amor, é o acolhimento, é a nutrição. O pai é o empurra o menino para o mundo. Se seu pai não te empurrou, se seu pai não te deu esse destino, o seu pai deveria ser o seu melhor mentor de vida, o seu melhor terapeuta,
o seu melhor amigo, de te falar, de te orientar, de te direcionar. Mas às vezes você pode pensar, Emily, eu não tive nada disso. Eu não tive um pai que me protegia. Pelo contrário, meu pai abusou de mim, meu pai me abandonou, meu pai tinha... Minha irmã era preferida e eu sempre ficava de escanteio. Meu pai não me proveu. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo com a minha mãe, porque meu pai abandonou a família. E como eu disse, o principal alvo do inimigo é tirar o pai de dentro de casa. Deixa a mãe sobrecarregada. A mãe começa a ter que trabalhar mais do que o necessário para poder prover a casa. E aí os filhos ficam simplesmente nas mãos de outras pessoas. A educação não está mais com a mãe. Vocês conseguem entender a dinâmica? Uma presa fácil. Essas crianças, esses adolescentes podem crescer sem limites, com esse vazio. Ficam sendo presas fáceis para o inimigo lá fora no mundo. Por isso nós precisamos, como diz a palavra de Deus, orar e vigiar, porque o inimigo está como um leão ao nosso derredor, só esperando o momento certo, só analisando situações para vir dar o bote. Nós precisamos fechar todas as brechas, nós precisamos deixar a nossa família protegida. E se você não teve isso na sua infância, você pode, a partir da sua geração, começar a fazer a diferença. Abraão foi chamado por Deus. Abraão foi chamado por Deus para ele sair da parentela. Sai da tua terra, larga sua parentela e vá ao caminho que eu vou te mostrar. Ele não teve um pai que o protegeu nisso. Ele não teve um pai que provia. Ele não teve um pai que mentoreava. Mas a partir dele, as próximas gerações foram sendo diferentes. A partir de Abraão, Abraão não teve um pai que ensinou ele o caminho. Mas a bênção começou a partir de Abraão. Porque Deus falou com Abraão, eu vou te abençoar e abençoar a semente das suas gerações. Então, lá na palavra de Deus, que é a palavra que eu quero trazer para essa noite hoje, sobre paternidade ferida, está lá no Salmos 27, capítulo 27, versículo 10, que fala assim: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Talvez você não foi protegida, provida e não teve um destino. Não te ensinaram o caminho das pedras, não te protegeram da maneira, pelo contrário. Agiram de forma... causaram mais feridas de abandono, de rejeição na sua vida. Só que assim como Abraão não teve tudo isso, Deus veio abençoar Abraão. A partir de Abraão, toda geração foi protegida. Toda geração foi provida. Toda geração teve destino, porque toda geração foi abençoada. Então, se você não teve isso, não tem problema. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, o Senhor está falando comigo e com você hoje. Eu estou te acolhendo, minha filha. Eu sempre te acolhi, minha filha. Então, mesmo que Abraão não teve isso, a bênção começou de Abraão e foi para Isaac. E de Isaac foi para Jacó. Ou seja, a bênção pode começar a partir de você. Você só precisa olhar para o seu passado pelo retrovisor, não pela frente. E começar a ressignificar essas dores que talvez o seu pai causou em você. Nós precisamos entender que os nossos pais só nos deram aquilo que eles tiveram. Esse é o primeiro ponto que eu quero te fazer refletir para você ressignificar essas dores. O seu pai não podia te dar abraço porque ele não recebeu abraço. Ah, meu pai nunca me pegou no colo e me deu carinho. Deve ser porque ele nunca foi pego no colo e nunca recebeu carinho. Ah, meu pai nunca me levou para passear, nunca sentou comigo para ter uma conversa. Deve ser porque ele nunca foi levado para passear e nunca sentaram com ele para ter uma conversa. Nós só damos aquilo que nós recebemos. Só que quando nós temos a consciência de como isso funciona,
nós podemos falar, não, por mais que eu não tive, eu estou entendendo isso agora. E por mais que eu não tive o abraço dos meus pais, eu escolho abraçar os meus filhos. Não, por mais que eu não tive uma atenção, uma conversa com os meus pais não me deram isso, eu escolho agora fazer diferente com os meus filhos. Eu escolho agora fazer diferente nas próximas gerações. Eu não vou permitir que o que aconteceu no passado venha carregando e venha repercutindo de geração em geração. Chegou a sua vez de dar um basta nessa ferida que você carrega até hoje do seu pai. Até hoje, você vem remoendo situações do seu pai. Até hoje, você não aguenta escutar o nome do seu pai. Até hoje, se você lembra de situações que te machucam, você vai chorar. Não tô dizendo que você não pode chorar de emoção por lembrar de alguma situação. Mas se você está chorando de raiva, a raiva é um sintoma claro de ferida aberta. Se tem raiva aí, gente, em qualquer situação da sua vida, entrou em um assunto e deu uma raiva, pode olhar com carinho para essa situação. Isso é um sintoma claro de uma ferida aberta. Deixa eu ler um pedacinho para vocês que eu escrevi aqui. Pai fala de destino, de direção. Por isso vemos tantas pessoas perdidas por terem tido relacionamento com o pai totalmente dilacerado. Quando não conseguimos ressignificar nossa relação com nosso pai na terra, muitas vezes não conseguimos acessar o fato do lindo e poderoso amor do nosso Pai Celestial. A paternidade ferida é algo que Deus quer curar na sua vida hoje. Porque quando nós estabelecemos uma relação ferida com o nosso Pai na terra, é como se a gente não conseguisse ter uma ligação verdadeira e genuína com o nosso Pai no céu. Porque Pai é destino, pai é proteção. Como que eu vou imaginar que Deus é meu pai, vai me proteger, vai me dar destino, se a referência que eu tenho, se o que é normal pra mim, se o que eu vivi não foi isso? Por isso muitas pessoas, muitas mulheres estão até hoje mergulhadas na dor. Hoje eu recebi 2 mensagens de mulheres me pedindo ajuda. E isso tem que ser olhado. Tem que ser olhado a fundo, porque quando não está conseguindo criar essa conexão com Deus, eu não consigo. Você precisa olhar para sua relação com seu pai aqui na terra. Porque se você tiver uma relação ferida até hoje, você não vai conseguir assimilar, não vai conseguir deixar Deus ser Deus na sua vida, deixar Deus ser o teu pai. Porque a palavra de Deus fala, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Para você acreditar nessa verdade, você precisa entender a história dos seus pais. Você precisa olhar para o seu pai e ver que ele era uma pessoa ferida. Talvez ele tinha até um transtorno e você não sabia. Talvez o seu pai foi abusado na infância. Talvez o seu pai não teve pai para ensinar ele como ser pai. São pontos que nós precisamos olhar e não ficar julgando. A palavra de Deus fala, uma das promessas condicionais, quer ter vida prolongada na terra? Honra teu pai e tua mãe. Honrar não é ficar grudado. Honrar não é escutar tudo e fazer tudo o que eles mandam. Não. Honrar é ser grato pelo maior bem que ele nos deu, que foi a vida. Honrar é respeitar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender porque hoje Deus está falando comigo e com você que a paternidade ferida é algo que Ele quer curar em nossas vidas. E isso foi uma situação comigo. Eu carregava uma ferida tão grande do meu pai que eu não conseguia ter essa conexão com Deus. Eu não conseguia entender que Deus sempre me protegia, que Deus podia me guardar, que Deus podia me prover nos detalhes. Porque para mim, o normal era um pai que me abandonasse, que não me dava carinho. Então como que Deus vai fazer isso comigo se pai para mim é isso? Enquanto você não ressignificar a sua relação com seu pai, essa sua relação com o Pai Celestial, com o nosso Pai, que independente de qualquer mãe ou pai me abandonar, Ele vai te acolher, vai ficar difícil.
A cura da paternidade está em entender que você é filha de Deus. Então permite ele entrar aí dentro do seu coração hoje. Permite ele entrar dentro do seu coração e limpar todas as feridas que você carrega até hoje do seu pai. Talvez seu pai já até morreu. Mas meu pai não tá aqui mais, meu pai morreu. Mas você tá até hoje carregando as feridas dele. Até hoje remoendo situações que aconteceu lá no passado. E ele já até morreu. Ele já foi. E você tá sofrendo até hoje. Eu preciso te falar que independente da ferida que você carregou, que você carrega, seja ferida de abandono, de rejeição, de traição, essa sua relação com seu pai precisa ser vista com carinho. Porque essa relação com seu pai, ela vai ditar as tomadas de decisões da sua vida para o seu relacionamento. E essa é a decisão mais importante que uma mulher pode fazer, que um homem pode fazer. É sobre o seu casamento. Porque pai e mãe a gente não escolhe. Irmão a gente não escolhe. Mas marido a gente escolhe. E se eu estiver carregando feridas do meu pai, eu vou escolher inconscientemente, eu vou escolher as mesmas características que são normais para mim. E como eu disse no início da live, às vezes vai chegar um homem te oferecendo um relacionamento tão saudável e você vai falar, isso pra mim é estranho, isso pra mim é esquisito, eu não sei como eu fazer com isso. E aí você vai... Eu já atendi mulheres falando, Emily, parece que quando a situação, meu casamento tá bem, tá tranquilo, tá tudo muito bom, parece que tá esquisito. Porque parece que não é assim que tem que ser. Por que não? Por que tudo não pode ficar bem? Porque o seu normal não é ficar bem. O seu normal é estar no meio de situações que te lembrem a ferida que ainda está aberta. Amém? Tá fazendo sentido para você, gente? Amém. Sejam bem-vindas, todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Estamos falando de paternidade ferida. E eu disse aqui no início da live que a figura paterna tem 3 responsabilidades. A de proteção, a de provisão e a de destino. Talvez seu pai não te deu nada disso. Mas a partir de você agora, você pode escolher fazer diferente. Você pode escolher fazer diferente, pode escolher trilhar um outro caminho. Porque você curando as suas feridas, você vai tomar a decisão mais importante baseada agora nas decisões conscientes. Não nas decisões da ferida. Para escolher um relacionamento saudável. Para escolher um homem que siga os princípios de Deus. Para escolher um homem segundo o coração de Deus. Porque esse marido seu tem que amar a Deus antes de você. Quantas mulheres querem que o marido a ame em primeiro lugar? Por isso que existem relacionamentos abusivos. Porque a mulher fica nessa dependência emocional. Porque busca no homem o amor do pai que não teve. Busca no homem aquela situação, aquele carinho que o pai não deu. E aí quer ser a mãe do marido. E busca no marido o pai que não teve. Uma relação completamente disfuncional. Amém? Amém, amém. E aí como que a gente faz isso? Como que eu vou ressignificar isso, Emily? Eu tô entendendo tudo. Eu já tô identificando a minha situação, o meu passado, já tô entendendo, mas como que eu vou ressignificar isso? Eu quero trazer aqui, antes de eu entrar nisso, 5 consequências. 5 consequências de uma paternidade ausente, de uma paternidade ferida. Quais são as consequências que isso pode causar na minha vida e na sua vida? A primeira, falta de empatia. São aquelas pessoas que têm pouca conexão com as pessoas próximas, com seus filhos. Você não tem empatia pelo próximo, você não tem empatia pelas situações, até mesmo com seus filhos. Isso é uma consequência da falta de paternidade. Porque você não teve esse olhar, então você não está olhando para as pessoas com um olhar empático.
A segunda, a imaturidade emocional. Nós estamos vivendo uma geração que eu até coloco desse jeito lá no livro. Não vou dar muito spoiler do livro não, para deixar você curiosa para você ir lá adquirir, que eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. Mas muitas mulheres, assim como eu já me matriculei, estão matriculadas na creche da vida. São mulheres crianças, são mulheres imaturas, são mulheres feridas, querendo se envolver em relacionamento, querendo ser mães. Meninas não são mães, mulheres são mães. Meninas não se casam, mulheres se casam. Mulheres imaturas causam sofrimento nas pessoas e vivem nessa bolha de sofrimento. E essa imaturidade emocional vem muito em decorrência da falta paterna. Porque tá buscando, como eu já disse e vou repetir, tá buscando esse amor, esse carinho nas pessoas externas que o seu pai não te deu. E às vezes não buscam no homem, mas buscam em comprar excessivamente. Busca em sair para as noites e viver uma vida sem limite. Busca entrar no álcool e beber exageradamente para poder suprir esse vazio. Busca o vício em drogas. Quando passa esse efeito, o vazio triplica. Isso é uma falta de conexão com Deus. Esse vazio é simplesmente a falta de Deus no seu coração. Mas você não vai conseguir deixar Deus no seu coração se você não olhar para o seu pai. Você precisa olhar para o seu pai. Você precisa perdoar o seu pai. Você precisa amar o seu pai. Amar é decisão. Não estou dizendo que você vai ficar do lado. Não estou dizendo que você vai carregar. Não estou dizendo que você vai fazer as vontades dele. Não estou dizendo que você vai conviver. Estou dizendo que você vai honrar o seu pai. E vai olhar para a história dele. E vai lembrar a frase que eu já falei, vou repetir. Ele só te deu aquilo que ele recebeu. E assim, ressignificando essa relação com seu pai, você vai conseguir olhar para Deus Pai de uma maneira diferente. E lembrar desse versículo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus nunca me abandonará. Amém? Terceira consequência da falta de paternidade é a insegurança. Quantas mulheres são inseguras? Inseguras de tomar uma decisão, inseguras até da roupa que vai vestir. Essa insegurança pode vir sim da falta de paternidade. Porque qual é uma das funções que o pai tem na nossa vida? A proteção. Se eu não me sinto protegida, eu me sinto insegura. Desprotegida, eu não sei tomar minhas decisões. Baixa autoestima. Quantas mulheres não estão usando o seu próprio corpo para atrair olhares de outros homens e se sentirem desejadas, se sentirem bonitas? Porque o seu pai não olhou para elas. Porque o seu pai não deu carinho. E o quinto eu já falei, que são mais propensas, as mulheres que são as consequências, né? Mais propícias aos vícios, né? Muitos pais de filhos ausentes tentem compensar essa carência de outra forma, podendo ser viciado, e todas essas situações que a gente já falou. Emily, eu já entendi tudo. Eu já entendi que realmente eu carrego até hoje uma ferida do meu pai. Eu já entendi que até hoje eu preciso ressignificar e olhar para o meu pai diferente. Ou Emily, tá difícil, porque você não sabe o que eu vivi com meu pai. Eu não sei o que você viveu com o seu, mas eu sei o que eu vivi com o meu. O meu pai, ele chegou a entrar na justiça contra mim. Não estou aqui expondo a situação, porque a minha situação com meu pai, ela é bem resolvida. Eu não carrego mais ferida paterna. Mas eu quero te falar que talvez o que você viva aí de ferida não é nada. Não estou desmerecendo a sua ferida. Mas estou querendo dizer que você está protelando um problema que você mesmo pode decidir em fazer diferente. O meu pai chegou a me levar à justiça, me pedindo para eu pagar pensão por abandono. E uma das feridas que eu carreguei a vida inteira e eu fui descobrir, eu fui identificar e conseguir mudar há pouco tempo, questões de anos aqui atrás,
foi a ferida do abandono. E foi justamente o abandono que meu pai alegou da minha parte com ele. Eu, uma menina de 15 anos, 16 anos, aos 21, quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 17. Aos 21 eu recebo uma intimação. Oi. Pera aí, gente, o ring light desligou aqui. Momento que ao vivo é assim mesmo. Aperta o botão aí, por favor. É lá na tomada. É lá na tomada que está piscando. Pera, boa noite. Tá tudo certo. Aí, voltou. É o má contato aqui. Pera aí, gente. Boa noite, tá tudo certo. Amém. Pera aí que vai dar certo. Amém. Então, onde eu tava, onde eu parei? Aos 17 anos, os meus pais se separaram e, em decorrência das feridas dele, que ele não soube administrar, que ele não soube conduzir, aos 21, quando eu tinha 21, eu recebi um oficial de justiça na porta da minha casa com uma intimação, uma citação, né, para eu comparecer ao fórum, à audiência, alegando que eu abandonei meu pai. Que eu estava deixando meu pai a mercê e eu abandonei ele. Sendo que eu carregava uma ferida de abandono. Imagina na hora qual foi o meu sentimento. Imagina na hora um mix de emoção interna com feridas que ainda estavam abertas quando aconteceu isso. É como se tivesse pegado uma faca e enfiado dentro da minha ferida naquele momento. E como que eu sei que eu tive uma ferida aberta? Porque na mesma hora eu explodi de raiva. Falei, como que isso está acontecendo na minha vida? Como assim? Então eu não estou desmerecendo a sua dor. Eu estou dizendo que, por exemplo, isso que eu vivi, isso levou muitos anos para tudo isso se desenrolar, para tudo isso se resolver na minha vida. Mas eu tô querendo te mostrar que a gente consegue ressignificar quando a gente quer. A gente consegue olhar, eu consigo olhar pro meu pai e falar assim, ele só fez isso porque ele não soube administrar as feridas que ele estava carregando, talvez do divórcio, talvez da vida que ele estava levando no momento. Ele não recebeu o destino do pai dele, talvez, como deveria, a proteção. O pai dele já havia falecido nessa época, meu avô já havia morrido. Então ele é o único filho homem. Então ele não tinha mais a proteção, o mentor, né, quem dá destino para ele. Talvez recebeu instruções de pessoas externas para fazer situações. Claro que a gente não luta contra a carne, é o inimigo que vem e usa a vida de outras pessoas para poder atingir a gente. Então lembre-se dessa frase, a gente não luta contra a carne. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, está em Efésios 6. Nós lutamos contra o inimigo. Então, se eu conseguir ressignificar e, diante dessa ferida, eu me envolvi em várias situações que me faziam buscar essa figura masculina. Então, quando eu consegui olhar para mim e identificar que eu carregava uma ferida de abandono, que eu não conseguia identificar que um pai protegia, que um pai amava, eu não conseguia deixar Jesus entrar no meu coração e me amar, me proteger, me acolher, como diz a palavra aqui que nós acabamos de ler. Talvez a mesma situação você esteja vivendo hoje. Talvez você não está conseguindo deixar Jesus entrar na sua vida porque você não acredita que um pai pode fazer isso. Porque o seu pai não fez. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Queria te fazer uma pergunta da seguinte forma. Como ressignificar isso? Fazendo uma autoanálise da sua vida. Fazendo uma autoanálise que talvez você viveu situações piores do que eu acabei de testemunhar, ou situações um pouco, né, não tão grave. Mas
esse ódio, essa raiva, essa indiferença, esse sentimento que você carrega até hoje, isso está te levando para melhores decisões para sua vida? Ou quando você vai olhar para os frutos que você hoje está tendo, são piores? Esse caminho que você está trilhando, esse sentimento, essa indiferença, essa raiva, está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Há 20 anos, talvez, você está carregando uma raiva do seu pai. Há 15 anos, o seu pai está em outra vida, hoje até morreu, e você está até hoje remoendo. E não está conseguindo deixar Deus entrar no seu coração e fazer o trabalho, fazer o novo na sua vida. Ele quer te transformar numa nova criatura, Ele quer te dar uma nova vida. Mas por causa dessa ferida, você não está conseguindo deixar Ele entrar. Eis que bato a porta. Ele está batendo a sua porta, mas você não está conseguindo virar maçaneta, porque você não está acreditando que Ele pode fazer isso. Você precisa ressignificar. E o que é ressignificar? A nossa primeira live terapia. Nossa primeira live terapia foi justamente sobre isso. Se você não assistiu, eu quero te convidar a assistir. Vai lá e olhe. Porque o que é ressignificar? É você olhar para uma situação que você está vivendo ou que você viveu com outros olhos. É você olhar e entender e modificar a maneira de olhar. É tudo isso que a gente acabou de conversar. É você olhar para a história do seu pai, não só para a sua. É você se colocar no lugar dele muitas vezes. Sai um pouco de campo. Deus é o nosso pai. Antes mesmo dele trazer você ao mundo, ele é o seu pai. E se às vezes você está se lamentando porque não teve proteção, provisão, destino, deixa eu te contar. Essas são as especialidades de Deus. Isso tudo pode começar por você. Isso tudo você pode ter em Deus. Porque mesmo que seu pai ou sua mãe te abandonem, Deus jamais vai te abandonar. E eu quero ler uma frase para você refletir. É importante ter em mente que você não é culpada pelas escolhas dos outros. Você não é culpada pelas escolhas que seu pai fez. Mas é responsável por traçar o seu próprio caminho. É responsável pelas escolhas que você está fazendo. Se você hoje está escolhendo, talvez se envolver em um casamento abusivo, talvez ficar numa dependência emocional, talvez viver nessa baixa autoestima, talvez viver nessa insegurança, talvez viver nesses vícios. Isso é responsabilidade sua. Mas o que o seu pai chegou a fazer com você não é. Então você precisa modificar o seu olhar para fazer escolhas diferentes. Você precisa entender que o normal talvez não foi o que você viveu. Porque o normal é o amor de Deus conosco. Se você não recebeu isso do seu pai, você pode receber isso de Deus agora. Ficar remoendo o passado não vai mudar nada. Está em tuas mãos decidir um futuro feliz. E tudo vai começar a partir da cura de uma paternidade. Eu não sei qual foi a sua relação com seu pai. Até se a sua relação foi muito boa, eu quero te dar um asterisco. Você precisa cortar o cordão umbilical com seu pai depois de adulta. Seu pai te deu proteção, provisão e destino. Mas agora, se você está casada, é o seu marido que é o seu cabeça. Quantas mulheres estão casadas, mas ainda são filhinhas de papai? Quantas mulheres já estão vivendo um casamento e não tá, e causa tantas brigas no seu relacionamento porque tudo corre pro colo do papai, porque o papai me deu tudo, porque o meu pai foi muito bom. Então, independente também, se o seu pai foi bom, ele foi bom para sua criança, mas a sua adulta tem que andar sozinha. A sua adulta tem que andar com suas próprias pernas. E agora casada, o seu cabeça não é mais seu pai, o seu cabeça é o seu marido. Amém? Amém, gente? Amém! Me contem aqui no chat. Fez sentido para vocês? O que vocês acharam? Glória a Deus! Esta noite Deus está falando comigo e com você que a paternidade ferida é o que Ele quer curar na sua vida.
Porque Ele quer te mostrar o que é amor, Ele quer te mostrar o que é proteção, Ele quer te mostrar o que é provisão. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Gente, glória a Deus. Estou muito feliz com esta live. Essa live é um tema, né, que mexe muito comigo no sentido de me fazer refletir, né? A gente, como eu acabei de falar no início da live, né, Deus nos dá autoridade, que é a vivência prática, né? São as lutas vencidas, né? As dores vencidas. Por isso é seu maior presente para você falar do assunto. Hoje eu falo desse assunto sem sentir raiva, sem sentir dor. Por isso eu falo do assunto. Para te mostrar que você pode viver do mesmo jeito. Você pode olhar para o seu pai, independente do que ele fez, de uma maneira diferente. Você pode escolher o pai dos seus filhos, o seu marido, de uma maneira diferente. Um homem segundo o coração de Deus. Talvez o seu pai nunca conheceu a Cristo. Talvez seu pai ainda não conhece a Cristo. Você pode ser a ferramenta que Jesus está querendo curar agora para mostrar para ele o teu amor. Por mais que seu pai nunca te dê um carinho, nunca te dê um amor, se seu pai ainda é vivo, faça isso. Mande uma mensagem, fale um oi. Se você mora perto, dá um abraço inesperado, dá um beijo inesperado. Ah, mas meu pai nunca fez isso comigo, eu não sei nem como faço para chegar perto. Parte de você a diferença agora. Que parta de você a mudança, que parta de você o fazer diferente. Esta noite, em nome de Jesus, esta noite Deus está falando com todas nós. Vocês precisam curar essa falta da paternidade, essa paternidade ferida, para criar uma conexão mais forte com Ele, que é o nosso Pai. O nosso Pai maior, o nosso Pai soberano, santo, nosso Senhor Salvador, Jesus, que entra e vai lá nas feridas mais profundas e cura tudo. Porque Ele não coloca band-aid, Ele vai lá e tira e cava tudo. Porque Ele faz tudo novo outra vez. Amém? Gente, então, boa noite para vocês. Foi muito bom estar aqui. Mais uma segunda-feira, mais uma live terapia. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Vou deixar salva, como toda live terapia, para poder abençoar a sua vida. E para você ser esse canal de transmissão, encaminha para um número maior de pessoas. Muitas mulheres estão precisando ouvir sobre a paternidade ferida. Lá no meu livro eu conto muitos detalhes sobre esse tema. Então, se você quiser, adquira seu livro na pré-venda, tá lá no link da minha bio. Você clica no link, lá já vai ter o primeiro, pré-venda. Adquira esse livro, já reserva para quando tiver o lançamento você receber em primeira mão. Amém? Gente, então fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Eu te espero segunda-feira que vem, 8h02, para mais uma live terapia, para mais um tema, para mais uma noite de aconchego com o Senhor, de palavra do Senhor, para o nosso coração, para a nossa vida, para edificar a nossa fé. Fiquem com Deus, Jesus abençoe e eu te espero semana que vem, viu? Beijo!